mundo sufocado por ruídos, o silêncio grita como trovão. Nações caem, guerras rugem, a verdade vira relíquia. O céu, calado, prepara um brado. A Bíblia alerta. No clímax do caos, duas vozes de Deus cortarão as trevas, desafiando o mundo. Está pronto para desvendar esse mistério? Porque o que vem agora vai chacoalhar sua alma. Para entender quem são as duas testemunhas, precisamos retroceder, atravessar séculos, até uma era em que Israel retornara do exílio na Babilônia. O templo estava em escombros, os muros de Jerusalém destruídos e o povo desalentado. A chama da fé havia se extinguido. O ímpeto da reconstrução foi abafado pela resistência dos adversários, pela indiferença e pelo fardo de uma geração que já não enxergava com olhos de esperança. Nesse cenário sombrio, Deus levanta um profeta, Zacarias. Diferente de Ageu, com exortações diretas, Zacarias recebia visões repletas de símbolos celestiais. Uma dessas visões, registrada no capítulo 4, desvenda um enigma que transcende o tempo: um candelabro dourado e duas oliveiras ao seu lado. Zacarias observa um castiçal de ouro similar a Menor. Em um mundo inundado de barulhos, surge um instante em que o silêncio se torna avassalador. Conflitos irrompem, nações colapsam, a verdade vira item escasso. O céu parece mudo, mas está pronto para se pronunciar. A Bíblia revela que, no ápice da história, duas vozes emergirão, não para divertir, não para satisfazer, mas para desafiar a humanidade. Elas não serão manipuladas por governos, religiões ou tendências. Serão duas testemunhas designadas por Deus, que cortarão o caos com palavras ardentes. Chegarão quando o mundo menos esperar, trajadas de pano rude, rejeitadas, mas ainda assim dotadas de autoridade. Profetizarão por 1260 dias, enquanto o mundo rui ao redor. Suas mensagens irritarão, suas ações surpreenderão, e suas mortes serão festejadas como um triunfo do mal sobre o bem. Mas será o fim? Muitos já tentaram desvendar quem são. Alguns afirmam que será Elias, outros apostam em Moisés. Há quem sugira Enoque, e há quem creia que serão homens comuns, anônimos, até o dia em que o céu os revestir com poder profético. A verdade é que o cenário está sendo preparado, e quando essas testemunhas aparecerem, será tarde para se organizar. Neste vídeo, vamos explorar o cerne das profecias, analisar os textos de Zacarias e Apocalipse, investigar cada teoria, cada símbolo, e compreender o papel vital dessas figuras enigmáticas na batalha final entre luz e escuridão. Você está preparado para ouvir o que poucos têm coragem de proclamar? Porque quando elas falarem, o mundo estremecerá. Antes de avançarmos nesse mistério profético, quero saber sua opinião. Quem você acha que são as duas testemunhas do Apocalipse? Elias e Moisés? Enoque e Elias? Ou dois profetas ainda desconhecidos que Deus levantará? Comente aqui sua visão bíblica, sua expectativa. Se este tema já está te tocando, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem urgente. Isso fortalece o canal a alcançar mais pessoas com a palavra, e você contribui ativamente para essa missão. Agora respire fundo, pois o que vem a seguir vai ampliar sua visão para algo muito maior. Para entender quem são as duas testemunhas, precisamos retroceder, atravessar séculos, até uma era em que Israel retornara do exílio na Babilônia. O templo estava em escombros, os muros de Jerusalém destruídos e o povo desalentado. A chama da fé havia se extinguido. O ímpeto da reconstrução foi abafado pela resistência dos adversários, pela indiferença e pelo fardo de uma geração que já não enxergava com olhos de esperança. Nesse cenário sombrio, Deus levanta um profeta, Zacarias.
Diferente de Ageu, com exortações diretas, Zacarias recebia visões repletas de símbolos celestiais. Uma dessas visões, registrada no capítulo 4, desvenda um enigma que transcende o tempo: um candelabro dourado e duas oliveiras ao seu lado. Zacarias observa um castiçal de ouro, similar à menorá do tabernáculo, com 7 lâmpadas acesas. Mas há algo peculiar. Ele é suprido por um reservatório central, conectado a tubos dourados que fluem diretamente de 2 oliveiras vivas. Não há sacerdotes repondo o óleo, não há interferência humana. Tudo é providenciado diretamente do alto. As oliveiras estão à direita e à esquerda do candelabro, como canais de provisão espiritual contínua. Zacarias, perplexo, questiona: o anjo, o que é isso, meu senhor? O anjo responde com uma frase que ressoa até hoje: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Essa é a chave. O óleo que sustenta o candelabro simboliza a unção do Espírito Santo, e as oliveiras são os condutores vivos dessa unção. Elas não representam apenas indivíduos, mas uma missão, um chamado, uma ligação direta com o trono de Deus. São figuras proféticas, espirituais e escatológicas. Nos versículos seguintes, Zacarias insiste em saber quem são, perguntando: o que significam estas oliveiras e os 2 ramos que derramam azeite como ouro? O anjo responde de forma misteriosa, mas poderosa: estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4:14. No hebraico original, a expressão é filhos do óleo, ou seja, não apenas ungidos uma vez, mas marcados por uma unção contínua. Eles não operam por fama, instituição ou influência. Vivem diante de Deus como pilares espirituais, invisíveis aos olhos do mundo, mas essenciais para a obra divina. E aqui está o ponto central. Embora essa visão tenha sido dada em um contexto específico, para incentivar a reconstrução do templo, ela carrega uma mensagem que transcende gerações. Zacarias não via apenas líderes locais, ele testemunhava uma verdade profética que se manifestará no fim dos tempos. As 2 oliveiras não apenas alimentam a luz, mas representam a voz profética sustentada diretamente pelo Espírito de Deus, apontando para um momento futuro em que 2 testemunhas reais surgirão para cumprir essa missão de forma literal, global e escatológica. Essa visão em Zacarias é a primeira peça de um quebra-cabeça profético que só será completado no livro de Apocalipse. E é exatamente isso que veremos a seguir. Séculos se passaram desde a visão de Zacarias, mas o enigma das 2 oliveiras permaneceu como uma promessa adiada no tempo. Então, no último livro da Bíblia, o Apocalipse, elas reaparecem. Apocalipse 11 nos conduz a um dos períodos mais sombrios da história humana, a Grande Tribulação. O mundo está imerso em desordem, o templo é medido, as nações estão em tumulto. Nesse cenário, o apóstolo João ouve uma ordem celestial: darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Apocalipse 11:3. Aqui, a profecia se concretiza. As testemunhas não são mais apenas símbolos, mas pessoas reais, com uma missão concreta e temível. Elas não serão bem recebidas, não serão populares, mas carregarão o mesmo óleo espiritual que fluía das oliveiras em Zacarias. João confirma: estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. Apocalipse 11:4. O texto é claro. A linguagem simbólica agora se encaixa como uma peça profética que encontra seu lugar. As testemunhas surgem com autoridade sobrenatural, anunciam juízo, confrontam o anticristo, liberam pragas e ninguém pode detê-las até que completem seu testemunho.
Durante 1260 dias, 3 anos e meio, essas figuras serão um farol divino em meio às trevas. Profetizam vestidas de saco, não como reis ou celebridades, mas como mensageiros de arrependimento, como os antigos profetas que desafiavam nações com a verdade de Deus. O texto ainda revela que elas têm poder para fechar o céu, impedindo a chuva, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas sempre que desejarem. Isso remete diretamente a Elias, que orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. 1 Reis 17:1. E a Moisés, que transformou as águas do Nilo em sangue. Êxodo 7:20. Mas o foco não está apenas no que fazem, mas em quem representam. Elas são as vozes de Deus em meio à apostasia global. Luz acesa quando todos os castiçais parecem apagados. Então, vem a reviravolta chocante. Após cumprir sua missão, a besta que sobe do abismo, o anticristo, as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas da grande cidade, a mesma onde nosso Senhor foi crucificado, Jerusalém. A cidade santa torna-se palco da humilhação final. Os corpos das testemunhas não são sepultados, são exibidos, celebrados como troféus. O mundo inteiro assiste. Nações, tribos e línguas acompanham transmissões ao vivo, hashtags, manchetes, multidões zombando. É como se o mal tivesse finalmente vencido, mas o inesperado acontece. Após 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida, vindo de Deus, e puseram-se em pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11:11. Elas ressuscitam publicamente diante do mundo, e uma voz do céu ecoa: subam aqui. Elas são elevadas numa nuvem de glória. Sua missão profética se encerra como começou, com poder, com glória e com o testemunho vivo de que Deus não está calado e jamais será derrotado. As 2 testemunhas são mais que personagens de um futuro distante. São um lembrete eterno de que, mesmo nos dias mais sombrios, o céu ainda tem porta-vozes, sentinelas, luz. E agora que a visão de Zacarias se completou no Apocalipse, resta uma pergunta: quem são essas testemunhas? É o que veremos a seguir. Quem são as 2 testemunhas? 3 principais interpretações escatológicas. Elas surgirão, serão odiadas. Suas vozes abalarão o mundo. Mas quem são? Essa é uma das questões mais debatidas na escatologia bíblica. Teólogos, rabinos, estudiosos e pregadores ao longo dos séculos dividiram-se em 3 linhas principais. Nenhuma é dogma, mas todas têm argumentos sólidos. Vamos analisá-las com cuidado e reverência. Moisés e Elias, a lei e os profetas reunidos no fim. Essa é talvez a visão mais aceita entre estudiosos cristãos. Por quê? Porque Moisés e Elias simbolizam os 2 pilares da antiga aliança. Moisés representa a lei, o libertador do Egito, que falou com Deus face a face. Elias representa os profetas, o homem que desafiou reis, fez fogo descer do céu e foi levado ao céu sem morrer. 3 argumentos sustentam essa teoria. Primeiro, os milagres das testemunhas em Apocalipse 11 lembram os de Moisés e Elias. Elias orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. 1 Reis 17. Moisés transformou o Nilo em sangue e o Egito sofreu. Em pragas, Êxodo 7:12. Apocalipse 11:6 descreve esses sinais. Elas têm poder para fechar o céu e transformar águas em sangue. Segundo, ambos aparecem na transfiguração de Jesus. Mateus 17:3. O que para muitos é um ensaio profético de seu papel no fim. Terceiro, os judeus ainda aguardam Elias na Páscoa, deixando um cálice à mesa. E Malaquias profetiza: enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Objeção:
Moisés morreu, mas defensores lembram que Deus o sepultou, Deuteronômio 34, 5, 6, e poderia ressuscitá-lo com um corpo glorificado para essa missão. Elias e Enoque, os que nunca morreram. Outra teoria respeitada sugere Elias e Enoque, baseada em um princípio teológico. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Elias e Enoque são os únicos que não morreram. Enoque andou com Deus e já não estava porque Deus o tomou. Gênesis 5, 24. Elias subiu num redemoinho de fogo. Segundo Reis 2, 11. A lógica é que eles voltarão, testemunharão, morrerão e completarão seu ciclo terreno. Outro argumento, Judas 14 cita Enoque profetizando sobre o juízo, sugerindo seu papel escatológico. Objeção. Alguns dizem que Enoque, glorificado, não voltaria em corpo mortal, mas defensores creem que Deus pode revesti-los para a missão. 2 profetas desconhecidos. Novas vozes para os últimos dias. A terceira visão crê que as testemunhas serão homens do futuro, escolhidos por Deus. Apocalipse 11, 3 não cita nomes, apenas diz: darei poder às minhas testemunhas. O foco está no que farão, não em quem foram, sugerindo homens comuns, cheios do Espírito, como profetas do passado. Deus sempre levanta vozes específicas. Noé para o dilúvio, Moisés para o êxodo, João Batista para o Messias. Por quê? Não 2 novos profetas para o anticristo? Essa visão evita questões sobre reencarnação ou retorno de figuras bíblicas. Objeção. Falta o peso simbólico de Moisés, Elias ou Enoque, mas destaca a soberania de Deus em levantar novos ungidos. Qual é a correta? A Bíblia não revela com clareza absoluta, e isso é intencional. Deus priorizou a mensagem acima dos nomes. Seja Moisés, Elias, Enoque ou desconhecidos, uma coisa é certa: eles virão, serão ungidos, falarão com autoridade celestial e o mundo não poderá ignorá-los. O ministério das testemunhas, autoridade em tempos sombrios. Elas não virão para dialogar, negociar ou se curvar ao politicamente correto. Surgirão como vozes de Deus na maior apostasia da história. O mundo estará sob o domínio do anticristo, que controlará a economia, cultura, religião e mídia. A verdade será sufocada, os fiéis perseguidos. Mas Deus acenderá 2 lâmpadas conectadas ao óleo do Espírito. Por 1260 dias, suas palavras serão martelos espirituais, despedaçando mentiras, confrontando pecados, chamando ao arrependimento. Vestidas de saco, símbolo de luto, não buscarão prestígio, mas estarão em guerra espiritual. Apocalipse 11, 5 diz: se alguém quiser lhes fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. Esse fogo é literal, como o de Elias. Ninguém as deterá enquanto durar seu tempo. Elas controlarão céus, águas e terras, fechando Shu-Oferti, transformando rios em sangue, liberando pragas. Serão prova de que Deus reina, mesmo no caos. Mas essa autoridade terá um custo. O anticristo não tolerará suas palavras. As massas se revoltarão, os líderes as verão como ameaça. Após completar seu testemunho, a besta as matará. Apocalipse 11:7. Não será por falha, mas porque cumpriram sua missão. Seus corpos ficarão expostos em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, exibidos como troféus. O mundo celebrará com festas presentes, como se a verdade tivesse morrido. Mas, após 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida vindo de Deus e puseram-se em pé. Apocalipse 11:11. Ressuscitam diante do mundo, são arrebatadas em glória, e uma voz clama: subam aqui. Vindicadas mostram que a verdade não pode ser silenciada. As testemunhas não são só juízo, são esperança, prova de que Deus terá vozes corajosas nos dias mais escuros. A mensagem profética para hoje:
As testemunhas não são mera curiosidade escatológica, são um alerta, uma convocação. O mesmo óleo que as sustentará está disponível agora. O Espírito que lhes dará autoridade busca corações dispostos a queimar pela verdade. Você pode pensar, não sou Moisés, Elias ou Enoque, mas Deus sempre escolhe improváveis. Davi, o menor, Jeremias, jovem, Gideão, medroso, Pedro, impulsivo, Paulo, perseguidor. Nos dias finais, Deus levantará 2 testemunhas sobrenaturais, mas até lá, levanta testemunhas em cada nação, cidade, bairro. Pessoas como nós, que amam a verdade acima do conforto, preferem ser rejeitadas a serem cúmplices da mentira. Ser testemunha é viver apontando para o céu, andando na contramão, sem negociar a verdade. As testemunhas do Apocalipse serão poderosas, mas odiadas, perseguidas, silenciadas. Vale a pena? Elas morrem, mas ressuscitam, são humilhadas, mas glorificadas. O caminho do testemunho é a cruz, mas também a vitória. Não há neutralidade no fim. Ou você é luz, ou será engolido pelas trevas. Deus pergunta, onde estão os filhos do óleo, que vivem pelo Espírito, como lâmpadas acesas? O mundo, sua família, sua cidade, a igreja precisam de testemunhas vivas. Enquanto esperamos a profecia se cumprir, podemos viver seu Espírito agora. Não precisamos ser Elias ou Moisés, mas podemos ser fiéis, ousados, cheios do Espírito. O tempo se esgota, a cortina da história se fecha. Quando as testemunhas surgirem, será tarde. Hoje é tempo. Se esta mensagem tocou você, não ignore o chamado. Seja luz, seja testemunha. E se quer mais conteúdos bíblicos e proféticos, inscreva-se, ative o sino, deixe seu like e comente. Quero ser uma testemunha. Compartilhe com quem precisa despertar. A verdade ainda tem voz e ela está chamando.